Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 20. Provérbios 20. Tem uma palavra um pouco diferente hoje. Eu queria que fosse exata e precisa, então eu tenho um monte de notas. Eu vou ler os textos e as ideias daqui. Quando muitos já ouviram falar do avivamento de cura durante a década de 50. E foi uma época gloriosa, em que as coisas estavam acontecendo em todo o mundo, nos Estados Unidos especialmente, sem paralelo na história. E uma das tragédias que aconteceu é que alguns dos envolvidos nesse fluir de milagres começaram lentamente a comprometer sua vida pessoal. E quando fizeram, continuaram vendo milagres. E parecia, não sei, em sua lógica, em seu raciocínio, pareciam pensar que Deus os usando em milagres, enquanto transigia um pouco, era sua aprovação do seu estilo de vida, ou sua aceitação de seu estilo de vida. E alguns deles simplesmente continuaram e caíram em pecado horrível. Quando Deus faz um milagre através de alguém, não é a sua marca de aprovação dessa pessoa. É a sua afirmação do poder de sua palavra. E a razão pela qual essa ideia de Deus usando pessoas que estão em pecado, a razão que é ofensiva para nós é porque não entendemos o seu valor pela palavra. A razão pela qual isso é ofensivo para mim, e talvez para alguns, a razão por que tenho problemas com isso, é porque não entendo completamente por que ele valoriza tanto a sua própria palavra. É pelo valor de sua palavra que ele acrescenta o favor e o romper. Vou falar hoje sobre as nossas palavras, mas vou ser um pouco mais específico. Vou falar principalmente sobre fofoca, mas vamos fazer fofoca, boato, calúnia, ofensa. É uma família muito feia que precisa ser aniquilada. Uma família de valores e perspectivas. E pessoalmente creio que o inimigo não pode esfriar minha afeição pelo Senhor. Ele não pode diminuir nosso desejo por um romper. Ele não pode roubar meu zelo, meu amor por Jesus. Então o que ele pode tentar fazer é tentar infectar o que eu carrego, e ele faz isso pela ofensa, pelo boato, pela calúnia, pela fofoca, e se pode me envolver nessas coisas. E é isso que quero falar. Parece divertido, não é? Coloque seu cinto de segurança. Yay! Vou ler a maior parte, provavelmente lerei todos os textos em minhas notas. Isso vai me ajudar. Eu gosto da New American Standard nesse primeiro versículo, mais do que o que normalmente eu uso. E é Provérbios 20. Está aí? Versículo 19, diz para abrir Provérbios 20. O fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Pense comigo. O fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, não ande com quem fala demais. Qual é o ponto? A fofoca sempre dará origem à calúnia. Elas estão relacionadas. A fofoca é um mau uso de nossa capacidade de trazer vida. Muitas pessoas falam para ser ouvidas. Outra maneira de dizer é que eles falam para desabafar em vez de redimir. A Bíblia diz, fale a verdade em amor, não diz, diga a sua opinião em amor. Não tenho o direito de projetar as minhas suposições em você. E quanto maior minha necessidade de estar certo, maior a minha inclinação para as fofocas e ofensas.
Muito bem. Espere um momento. Vai demorar um pouco para percebermos o que está acontecendo conosco. Aqui está uma interessante série de versículos em Provérbios 26, começando com o verso 20. Sem lenha o fogo se apaga, isso faz sentido. E sem o caluniador, a fofoca. Sem o caluniador, morre a contenda. O que aconteceria na mídia se as calúnias cessassem? A recessão é só uma ideia ruim. É só isso. E as pessoas acreditam. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. O carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Parei. Esse é um versículo meio estranho para mim. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. É estranho para mim que esse versículo seja uma repetição exata de Provérbios 18, versículo 8. Por que ele faria uma declaração tão estranha duas vezes no mesmo livro, palavra por palavra? As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Quando eu vou ao meu restaurante favorito, eles me servem petiscos deliciosos. Fico com o meu telefone o tempo todo, porque é importante para mim registrar a minha experiência. Por quê? Só para que eu possa revê-la mais tarde. Redefinir minhas prioridades, o que é importante na minha vida. Eu estava no restaurante no exterior, 3 estrelas Michelin, e comi antes de tirar as fotos. Foi horrível. Foi horrível. Esperei até que trouxesse a mesma refeição para outra pessoa e fui e tirei uma foto. Petiscos deliciosos. Eu desejo petiscos deliciosos. E aqui está o ponto. As palavras de fofoca são petiscos deliciosos porque a pessoa tem um apetite errado. As sementes de um fofoqueiro produzem o fruto da calúnia. A calúnia e a fofoca são parceiros, e seus filhos são a morte, a perda e a destruição. Palavras de fofoca destroem e nunca podem ser retomadas. A fofoca sempre parece razoável. Há sempre uma lógica por trás dela. Mas é da sabedoria desse mundo, e segundo Tiago, aquilo que é terreno, natural e demoníaco. A fofoca nunca tem todas as informações. Provérbios ensina, a primeira pessoa a apresentar seu caso sempre parece estar certa até ouvir a outra pessoa. E na fofoca você só ouve uma pessoa. Por causa disso, a fofoca é sempre enganadora por natureza. A fofoca revela uma fortaleza que existe por causa da nossa necessidade de estar certo. Aqueles com maior necessidade de estarem certos são os mais facilmente persuadidos ou inclinados à fofoca, calúnias e ofensas. Chama-se autopreservação, lutar por seus interesses. Ouvi John Paul Jackson dizer que o Senhor falou com ele um dia, você não tem o direito de estar certo, você tem o direito de se render. Bem, estou dando informações para outros cristãos, para que você possa repassar. Sei que isso não se aplica a você, mas talvez queira fazer notas para outros amigos.
A fofoca revela fortalezas. Falei sobre fortalezas no pensamento que são criados por padrões de pensamento. A fofoca faz isso, cria padrões de pensamento que geram uma moradia para a influência demoníaca. A fofoca, em essência, é concordar com o que o inimigo diz e pensa. A fofoca e a ofensa existem onde há necessidade de proteger o interesse próprio. Os fofoqueiros costumam encobrir sua disfunção com títulos virtuosos, o que dá a permissão para continuar a moldar e persuadir. Os fofoqueiros geralmente precisam acreditar em seu relatório maligno para justificar seu suspeita ou ódio. Se você tiver uma animosidade não resolvida em relação a um indivíduo, atrairá desinformação sobre ele. Porque você precisa disso para justificar o que sente por eles. É a razão pela qual você não deixa o sol se pôr sobre sua ira. Te livra desse tipo de contaminação, porque se não for tratado, você atrairá desinformação e acreditará que é verdade. A fofoca dá uma falsa sensação de ser responsável, pois se esconde sob o pretexto de fornecer as informações necessárias. É por isso que muitos líderes são vítimas de fofocas em seus esforços de serem responsáveis com as informações. Tenho muitas outras piadas e parece que vou precisar delas. Estou falando, mas é melhor me preparar para lê-las depressa. A fofoca e a calúnia espalham o sistema de valores de um reino inferior, fazendo que o mal aumente. Ela tenta trazer a morte para o seu alvo e, finalmente, para o que fofoca. O inimigo acerta dois com uma pedra só. É por isso que uma das principais ferramentas que o inimigo usa para enfraquecer a força de um crente. Ele não pode esfriar minhas afeições pelo Senhor. Ele não pode dissuadir de minha busca por Ele. Ele não pode me fazer parar de querer que Deus seja glorificado por meio de um evangelho de poder. Mas o que ele pode fazer é tentar trazer uma mosca para contaminar o unguento da unção. A fofoca é uma semente que será colhida. Quem fofoca colhe os frutos disso, mas sempre culpará outros pela injustiça que está sofrendo. Eu nunca diria que quando nós temos dificuldade ou problema, nós mesmos causamos. Porque isso não é verdade. Vivemos em um mundo onde há conflito. Mas tenho observado pessoas que sofrem tempo após tempo, sabendo que só estão comendo o fruto de suas próprias palavras e ainda não aprenderam o poder de semear e colher. Eles não percebem que trouxeram coisas sobre si mesmos por causa de suas calúnias, críticas, ressentimentos, que eles aumentaram a dificuldade em sua própria vida. Convenhamos, já há problemas suficientes sem termos que acrescentar mais. A fofoca é um esforço para controlar a narrativa de acordo com a nossa conclusão. A fofoca é um esforço de controlar a narrativa sobre o indivíduo ou circunstância. Controle e manipulação são feitiçaria engateando. É o que é. A essência da feitiçaria é o controle e manipulação. E, embora nenhum de nós abertamente abraçamos a feitiçaria, mas transigimos nessas áreas em nosso discurso sobre outra pessoa. E, ao espalhar uma história, um boato, fazemos parceria com o espírito de feitiçaria. A fofoca é consistente com os pensamentos e intenções de Satanás.
As pessoas que fofocam tiram conclusões sem o efeito da oração. As conclusões são geralmente baseadas em valores, mas em si mesmas uma contradição. Muito parecido com roubar bancos para dar aos pobres. É uma contradição. Você quebra um valor para mostrar que tem virtude em outro. Acho que já disse isso, mas diz para falar a verdade em amor, não sua própria opinião em amor. Se alguém vem a mim e tem uma preocupação, e se pela conversa que eles chegaram à conclusão e depois oraram, eu vou desconfiar desses seus conselhos. Se eles vierem a mim tendo chegado a uma conclusão por meio da oração, prestarei atenção aos seus conselhos. Qual é a diferença? Se você chegar à conclusão errada e depois orar, pode ter um fardo autoimposto que não é do Senhor. Deixa-me ilustrar isso de uma forma engraçada. Um de nossos amigos profetas foi acordado durante a noite por uma figura demoníaca no canto de seu quarto. E ele orou e repreendeu e amarrou e fez tudo o que sabia a noite toda. E a coisa não saiu. Seu fardo pela oração, sua intensidade, seu foco era intenso. Quando finalmente amanheceu, ele viu que era um cabideiro. O fardo que ele sentiu era real? Sim. Sua intensidade de oração era real? Sim. Mas foi tudo mal direcionado porque era mal informado. E a fofoca sempre te deixa mal informado. Esse foi um bom ponto. Os fofoqueiros são os mesmos, ao mesmo tempo, juiz e júri, que passam seus julgamentos como convicção, quando na realidade são a expressão de seu medo, insegurança, arrogância. A fofoca vem de um ego inflado. Aposto que você está feliz por eu estar falando de outros cristãos. A fofoca gera desinformação. Quantos já fizeram isso na escola ou onde quer que seja? O professor alinha 20, 30 ou 40 alunos e sussurra um segredo para o primeiro. E eles contam para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Quando chega ao final, é uma história completamente diferente. Isso por si só deve nos manter o mais longe possível da fofoca, porque isso gera desinformação. Você poderia começar com: a Júlia comprou um cavalo branco e foi nele para a igreja e seu cabelo ficou todo bagunçado. E quando chegar no 30º aluno, ela comprou um Mustang branco conversível e ficou no estacionamento porque estava com vergonha de seu cabelo. Isso que a fofoca faz, ela cria e convida desinformação porque é interpretada através da perspectiva e dos valores do indivíduo que ouve. A fofoca é uma forma covarde de lidar com o problema. Se houver um problema, lide diretamente. No mínimo, você vai a alguém que está envolvido na solução. Não a ninguém que você acha que deveria estar envolvido na solução. Porque então virá a mim, fique longe. Alguém veio até mim depois que despejou tudo sobre outra pessoa. Escutei tudo, ele me disse todas essas coisas. Eu disse: você já foi até ele, a pessoa? Eles disseram: não, não posso. Ele é muito difícil de conversar, que seja o que for. Geralmente é uma desculpa espiritual. Eu não senti de Deus. Você me entendeu. Então eu disse: bem, eu vou te dar 7 dias para falar com eles, porque em 7 dias eu irei falar com ele e contarei tudo que você me disse. Isso reduz quantas pessoas querem te contar coisas.
O que me senti tremendamente inspirado pelo Senhor quando eu disse isso. É verdade. A fofoca, em essência, desvaloriza o relacionamento, a conexão e a confiança. Atraímos as palavras que valorizamos. Lucas diz, tanto o Evangelho de Marcos quanto o de Lucas, tem esse conceito que ensina, cuidado com o que ouve, porque tudo que você ouve, tudo que você valoriza, tudo que você deixa passar pelo seu controle de qualidade, mais do mesmo lhe será dado. Em outras palavras, o que eu recebo atrairá mais. E esse é o princípio do reino para a vida. Portanto, se você constantemente tem pessoas que vêm com fofocas, não é um momento de vergonha, é um momento para tomar uma decisão. Se você valoriza, você vai atrair. Se Deus habita no louvor, quem habita na fofoca? As palavras são... Não sei se entidade é a palavra certa. As palavras são o que hospedam a presença. A presença que hospedamos é determinada pelo que dizemos. Jesus ensinou isso. Ele disse o que ouviu o Pai dizer, mas em João 6 ele disse, as minhas palavras são espírito. A fofoca costuma ser forçada. Desculpe, a fofoca costuma ser usada para forçar alguém a mudar sua conduta e ou posição sobre um assunto por meio de manipulação. E como afirmei anteriormente, tanto a manipulação quanto o controle são expressões de feitiçaria. A fofoca perverte a beleza e a maravilha do poder da língua. Da mesma forma que a prostituição perverte a beleza da intimidade sexual no casamento. Aquilo que nos foi dado como um dom para construir, criar, e é então usado para matar, roubar e destruir. A fofoca é a ferramenta perfeita do inimigo para destruir a vida de um crente. Ele mata dois com uma pedra só. Quero ler mais uma porção da Bíblia e é Efésios 4. Começando com o versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia de sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Vou ler esse versículo novamente. Não entrista o Espírito Santo. Observe que está no contexto de falarmos um para o outro. Não entristam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. A fofoca é o esconderijo para a incredulidade. A fofoca é o esconderijo para a falta de perdão. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus o perdoou vocês em Cristo. Eu quero terminar com o versículo 29. Quero falar sobre esse versículo. Você conhece o conceito de Eclesiastes 10, de versículo 1 e 2, sobre a mosca e no unguento. Então, temos um perfumista que faz esse perfume e uma mosca vem e estraga todo o lote. É isso que acontece na unção. O Senhor nos deu uma graça, um chamado, algo extraordinário que Ele nos deu, mas através de nossas palavras podemos deixar que pequenas coisas, como moscas, aquilo que é atraído pela morte, podridão,
Podemos colocar isso no unguento e a coisa toda é afetada. E algo nos foi dado. Como o Dan mencionou antes, obviamente não é a única coisa que aconteceu no mundo, nós podemos fazer parte, podemos participar, eu estou feliz com isso. Mas em um momento tão crucial, se houvesse algo que eu diria, família Bethel, vamos ter cuidado com isso, seria isso aqui. Cuidado com isso. Porque no zelo da vida é fácil falar mal, deturpar e dizer coisas por convicção de estar certo, pela convicção de sei lá o que as palavras erradas geram morte e se tornam como a mosca no unguento. E nesse caso ele diz, nenhuma palavra torpe sai de sua boca. Recebi algumas palavras torpes, 2 ou 3 na minha vida. Sim. Essa não é verdade. Nenhuma palavra torpe sai de sua boca, mas apenas o que for útil para edificar. Portanto, o objetivo de minhas palavras é de ser redentor e não minha chance de desabafar. Uma grande percentagem das pessoas falam para desabafar, não para redimir. Útil para edificar os outros, conforme a necessidade. A necessidade do momento significa que eu tenho que estar presente. Se trouxesse esse problema, esse conflito, essa situação, isso manchará o que tem a dizer a você. Mas se estou com você para o seu bem, para o seu benefício, falarei palavras edificantes de acordo com a necessidade do momento. Será uma palavra oportuna. Provérbios fala da beleza de uma palavra oportuna. Dita na citação. Maçãs de ouro em engastes de prata. Essa é a bela imagem de como são as palavras oportunas. Mas a última frase desse versículo é para que conceda graça aos que a ouvem. Pense comigo por um momento. Posso ir até o Ben e a Heather e dizer, Deus está promovendo vocês como pai e mãe nessa casa. E a graça profética em suas vidas está marcando quem somos como família na igreja. Posso ver e reconhecer a graça que está em suas vidas, chamo a atenção para isso, falo palavras que edificam, de acordo com esse momento em que estamos como igreja. Mas o que eu fiz? É a coisa mais incomum, porque a graça de Deus é favor divino. Como posso eu dar-lhes favor divino? Eu creio que o Senhor está dizendo nessa passagem que, quando eu escolho fortalecer e edificar alguém, Deus vem atrás de mim e diz, quem você escolher, eu escolho. E adicionarei o meu favor divino às palavras de bênção que você acabou de declarar. De forma muito real, isso vai soar errado, mas já somos chamados de seita, então é muito tarde demais. Desculpe. Escapou. Desculpe. Não sei como isso aconteceu. De forma incomum, conseguimos em certa medida direcionar a graça de Deus por meio de nossas palavras. E há muitas coisas que Ele pode fazer sem nós, mas também há muitas coisas que Ele não vai fazer sem nós. É a coisa em seu coração que é liberar a graça de Deus sobre a vida de cada pessoa. Se minhas palavras edificam de acordo com a necessidade do momento, se isso traz graça, o que minhas palavras de condenação, crítica, fofoca e boato fazem? Elas fazem parceria com o ladrão. Não estou dizendo que fofocou porque todos nós já fizemos isso. Pelo menos uma vez na minha vida. Hoje. Você não é essa pobre vítima
dos comentários descuidados das pessoas. Mas se você não está ciente do que os comentários deles trazem à sua vida, você pode pensar que está fazendo algo errado. Quando, na verdade, você tem que permanecer corajosamente em quem você é em Cristo. Faz sentido? É um lugar meio estranho para terminar, mas acho que vou terminar aqui mesmo. Acabou. Fique de pé, por favor. O final mais gracioso de todos os tempos. Sim. Suave. Sim, suave. Suave como manteiga. Manteiga congelada. Sabe o quê? Eu não vou te chamar ao altar para isso, mas gostaria de trazer o altar a você. E digamos, provavelmente quase todos aqui precisam vir, mas então eu vou enviar o altar a você, sabendo que você viria se tivesse a chance. Honestamente, sinto que precisamos nos arrepender e intencionalmente marcar a fofoca, o boato, a calúnia, todas essas coisas como inimigos de nossa alma. Recusando dar qualquer lugar para essas coisas criarem raízes em nosso pensamento, em nossas emoções, nossos valores, na maneira como vemos. A fofoca sempre perverte a perspectiva. E se eu receber fofocas continuamente, sempre verei o mundo ao meu redor de uma forma pervertida. Não estou dizendo perversão sexual, mas distorcidos. É como aqueles espelhos nos parques, onde você fica gordo e magro e alto e pequeno. Ela distorce as coisas. Pai, venho diante de Ti e peço que nos perdoe como povo por descuido no falar, descuido no que pensamos. A fofoca é uma contaminação em termos de sermos membros uns dos outros. Fofoca é automutilação. Pai, peço que nos cure e nos perdoe por qualquer envolvimento nesse assunto. Eu renuncio à fofoca, renuncio ao boato e à calúnia, renuncio a essas coisas e declaro que você não terá lugar na minha vida, no meu coração. Deus nos cure como um povo. Obrigado. Agora, vou tomar um momento aqui para convidar as pessoas a conhecerem Jesus. E aqui está algo para se lembrar. Se a fofoca destrói o conceito da família, então a fofoca é um movimento anti-evangelismo. Porque leva as pessoas a algo do qual elas não podem fazer parte. Quantos de vocês renunciam à fofoca, à calúnia, todas essas coisas? Nós não temos parte com isso. Amém. Amém. Sei que nós fazemos isso, mas às vezes acho que só precisa ser dito. Sei que há também a chance de haver pessoas aqui me ouvindo que nunca assumiu o compromisso com Jesus de ser seu Senhor, seu Salvador, aquele que deve ser o verdadeiro mestre de sua vida. A Bíblia diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Essa é uma das questões mais profundas de toda a Bíblia. O que você ganha é conseguir tudo e depois perder a única coisa que importa, que é a sua própria alma. E você tem a oportunidade nessa manhã. Se você está fora desse lugar de relacionamento com Jesus, hoje é a sua oportunidade de dizer: entrego tudo a Ele. Se houver alguém me ouvindo que diga: não quero ir embora até saber que encontrei paz com Deus, quero que levante sua mão onde você está. Vamos fazer um acordo com você. Se for você, levante a mão rapidamente, por favor. Aqui, sim, maravilhoso. Alguém mais?